uma teologia do riso. Meu amigo, parece uma coisa boba, mas falar sobre uma moralidade no humor é de uma complexidade, mas vamos tentar. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, tá todo mundo sabendo que o Léo Lins foi censurado. Rapaz, ele não pode nem sair de São Paulo. Vocês acreditam num negócio desse? Vamos ao caso. A juíza Gina Fonseca Correia proibiu o humorista de produzir, distribuir ou manter no ar conteúdo depreciativo ou humilhante a qualquer categoria considerada minoria ou vulnerável. Vamos lá para algumas piadas que o Léo Lins fez no show que o levou a ser censurado. Ele fez uma piada assim: na época da escravidão já nasci empregado, e mesmo assim achava ruim. Fez uma piada com o gordo também: todo mundo fala os problemas que o gordo sofre, ninguém fala os problemas que o gordo causa. Fez uma piada com um incêndio na boate Kiss: o pessoal fica sempre procurando um lugar aquecido. A prova disso é que teve uma boate que pegou fogo e as pessoas não saíram de dentro. Qual a base aqui que a juíza usou para proibir? Quais foram os critérios? Baseados em quê? Não pode fazer piada com minoria, disse ela. Mas espera aí, só as minorias ficam ofendidas? Se o critério é esse? Se você faz uma piada que humilha ou ofende um povo, ora, o fato de esse povo ser composto por 100 pessoas ou 1 milhão não altera o teor humilhante da piada, se esse é o critério. Então, se o critério é ofender um grupo, então não se poderia fazer com nenhum grupo. Então são critérios ridículos, uma hipocrisia alarmante. Veja, por exemplo, a hipocrisia do Fábio Porchat. Ele criticou a censura, mas foi massacrado, porque muita gente não gostou das piadas do Léo Lins. E aí, como nem macho pra manter o que falou ele é, aí foi lá fazer uma meia-culpa, é claro que eu sou contra o racismo, blá, 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 blá. E aí ele fez um texto interessante, ele disse assim, ó: não gosta de uma piada? Não consuma essa piada. Se a piada não incitou o ódio e a violência, ela é só uma piada. Agora, tá bom. Então vamos lá. Faz assim, ó. Não gostou de uma pregação? Se ela não incitou a violência, mas você não gostou, não escute. Não, mas não é assim que ele costuma fazer. Ou o pessoal da galerinha dele. Sabe o que pessoas como ele costumam fazer quando nós expressamos a nossa fé? Ele não apenas diz, não gostou da pregação dele, ignora. Não. Homofóbico! Cadê em você? Censura! Ou seja, o que eu tô tentando mostrar é, mais uma vez, que os critérios são tão contraditórios, são hipócritas, são irracionais e ilógicos. Não goste apenas, não escute. Esse é o critério que ele usou. Mas aí quando eles não gostam da nossa pregação, censura! Não gostou do meu vídeo que eu fiz lá no Porta dos Fundos, blasfemando contra Jesus? Não assiste. Aí dizemos o mesmo, então beleza, que fala pra nós também. Não gostou da nossa pregação? Quando nós expomos o homossexualismo como pecado, apenas não escute. Não. Aí eles querem censura contra nós. A verdade é a seguinte, hoje pode zombar de qualquer um, só não pode zombar daqueles que fazem parte do politicamente correto. A verdade é o seguinte, há um politicamente correto e essa é a base moral que rege essa galerinha hoje. Então, neste mundo sem Deus, essa galera pelo menos deveria ser coerente. Se há liberdade pra fazer, que seja pra todo mundo. E aí o povo escolhe quem gosta e pronto. Nesse sentido, pelo menos teria um pouco de lógica. Você tomaria a liberdade como se fosse um valor absoluto e todo mundo teria liberdade pra falar o que quiser. Agora, se for pra colocar limite, quem coloca? A maioria? A minoria? Quem coloca? O Rafinha Bastos, lembra dele? Ele fez a seguinte piada com a gravidez da Vanessa Camargo. Falaram lá no programa CQC sobre a gravidez da Vanessa Camargo e ele disse assim: eu comeria a Vanessa Camargo e o bebê. Ou seja, fazendo uma alusão a ter relações com o bebê. E aí, muito tempo depois, em entrevista no Inteligência Limitada, ele se explicou. Falou mais ou menos assim: o CQC, por conta da perda de patrocínio, queria deixá-lo na geladeira e em suspensão. E aí ele disse: aí não dá, pô. E ele disse mais ou menos assim: eu já tinha falado outras besteiras, mas aí eu falei pra eles: gente, não queiram que eu me desculpe lá de maneira séria, vamos fazer isso brincando. Temos que partir do princípio de que somos comédia. Temos que partir do princípio que somos um bando de loucos. Entendeu o que ele disse? Temos que partir do princípio. Tá vendo que todo mundo tem um princípio? Um valor? A questão é de onde vem, quem cria, né? Temos que partir do princípio que fazemos comédia. E assim pra ele, um valor absoluto é, na comédia, vale tudo. Vale, por exemplo, brincar com meninos que morreram na boate Kiss. Vale dizer que ter relações sexuais com um bebê tá de boa. E o pior é que se Deus não existe, meu amigo, aí vale tudo mesmo. No fim de um de seus shows, o Léo Lins deu a filosofia que rege as suas piadas. O valor que move o seu trabalho. O humor alivia a dor, seja ela qual for. É uma filosofia que funciona pra mim. Tá vendo? Tá vendo? Todo mundo tem um valor, gente. Todo mundo tem uma noção de certo e errado. Todo mundo tem. Mas vejamos neste caso. Pra mulher que perdeu o filho na boate Kiss e vai ao show, e a piada que ele fez não alivia a dor dela. Mas aí ele tem um argumento para resolver este problema. Se você tem alergia a amendoim, não come amendoim. Ou seja, não vá ao show. O problema é que você vai a um show e você não sabe que as pessoas vão oferecer amendoim. E aí ele continua: eu não acho justo que a dor opcional de uma pessoa sirva de justificativa para impedir o sorriso dos outros. Primeiro que perder o filho nem é opcional, né? Mas enfim, ou seja, o que ele está dizendo é, não é porque você perdeu um filho asfixiado na boate Kiss que a gente não vai poder rir disso. Então assim, eu acho que essas piadas como essas são imorais, são nojentas. Eu não consigo rir de um negócio desse. Mas como é que o Estado, como é que ele vai regular essas coisas? Com base em quê? Seria melhor nesse mundo aí sem Deus, em que as pessoas vivem, que o público decidisse, como se decidiu inúmeras vezes. O próprio povo falou, piada nojenta, não queremos, e o próprio público já rejeitou algumas vezes, cancelando comediantes. Mas aí, obviamente, também podemos sair da ditadura do judiciário e cair na ditadura da maioria, como proposta por Rousseau, em que o correto não seria a vontade do rei nem de Deus, mas da maioria, e de modo que se 51% votarem pela morte dos 49% restantes, seria correto. Ou seja, o que eu estou dizendo é,
Só há certo e errado. Se houver Deus, só Ele pode colocar limite em qualquer coisa. Pois veja, de onde todo mundo, cada um, tirou a sua noção de certo ou errado? A sua filosofia, como o Léo Lins disse. Cada um tirou de sua própria cabeça, assim como a juíza, que tirou da cabeça dela, que piada com maioria pode, mas com minoria não. A questão é, se não formos dirigidos por Deus, seremos governados por tiranos, em qualquer esfera. O que eu estou dizendo é que só há um jeito em falar de limite, em qualquer lugar, é a partir de Deus. Ele é a base da moralidade. Filósofos ateus concordam. Se Deus não existe certo ou errado. Se Deus não existe, quem é você para dizer que um homem não pode dormir com outro homem? Se Deus não existe, o não adulterarás não existe, mas o não matarás também. Se Deus não existe, a piada contra a religião não é imoral. E a piada contra as mães que perderam filhos queimados também não. Porque o mandamento de amar ao próximo não existiria. De se compadecer em relação à dor do outro não existiria. Se Deus não existe, o xingamento e a humilhação contra todo mundo não é imoral. Nada é imoral. Afinal, quem define o que é moral? Quem é o dono da régua que mede as coisas? E por que a régua está na mão de alguém? Só há valores morais absolutos se existir um Deus absoluto. Sem Deus, disse Dostoiévski, tudo é permitido. Sem Deus, estamos entregues aos pensamentos dos homens, que são contraditórios, ilógicos e baseados no interesse de cada um. Moral é o que é melhor para mim, pensa o homem. Sem Deus, somos apenas bichos evoluídos, animais que vivem apenas para satisfazer os nossos instintos. E você já viu algum bicho sendo levado à prisão ou a julgamento porque ele roubou ou matou ou fez qualquer coisa imoral? Ou seja, Deus não é uma coisa que a gente faz apenas de domingo. Sem Deus, tudo desmorona, até o humor. Mas aí, o que você acha? Tem limite nas piadas? Deixe aqui o seu comentário.